Artigo 1813. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Parágrafo 1º. A habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias seguintes ao conhecimento do fato. Parágrafo 2º. Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros. Capítulo 5. 2. Excluídos da sucessão. Artigo 1814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários, inciso 1, que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente, inciso 2, que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro, inciso 3, que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Artigo 1815. A exclusão do herdeiro ou legatário em qualquer desses casos de indignidade será declarada por sentença. Parágrafo 1º. O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em 4 anos contados da abertura da sucessão. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1 do artigo 1814, o Ministério Público tem legitimidade para demandar a ex-legatário, herdeiro ou legatário. Artigo 1815-A. Em qualquer dos casos de indignidade previstos no artigo 1814, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória acarretará a imediata exclusão do herdeiro ou legatário indigno, independentemente da sentença prevista no caput do artigo 1815 deste Código. Artigo 1816. São pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Parágrafo único. O excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens que a seus sucessores couberem na herança, nem a sucessão eventual desses bens. Artigo 1817. São válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé e os atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro antes da sentença de exclusão, mas aos herdeiros subsiste, quando prejudicados, o direito de demandar-lhes perdas e danos. Parágrafo único. O excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens da herança houver percebido, mas tem direito a ser indenizado das despesas com a conservação deles. Artigo 1818. Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder se o ofendido ou tiver expressamente habilitado em testamento ou em outro ato autêntico. Parágrafo único. Não havendo reabilitação expressa, o indigno contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. Capítulo 6. Da herança jacente. Artigo 1819. Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Artigo 1820. Praticadas as diligências de arrecadação e ultimado ou inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual e, decorrido 1 ano de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado ou pela habilitação, será a herança declarada vacante. Artigo 1821. É assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas nos limites das forças da herança. Artigo 1822. A declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem, mas, decorridos 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal se localizados nas respectivas circunscrição, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Parágrafo único. Não se habilitando até a declaração da vacância, os colaterais ficarão excluídos da sucessão.